Após 38 dias internado, morre aos 75 anos o presidente eleito Tancredo Neves. Após 7 intervenções cirúrgicas, em 21 de abril de 1985, às 22 horas e 23 minutos, no Instituto do Coração, em São Paulo, Tancredo Neves nos deixa, no dia de Tiradentes, transformando um país inteiro em luto. Nas lágrimas de José Sarney, a nação silencia, escuta o adeus e vibra como forma de homenagem ao qual seria o novo líder do nosso povo. Brasileiros e brasileiras. Era assim que o presidente Sarney iniciava sempre a sua conversa com os brasileiros. Nós vamos ver na aula de hoje o Brasil pós-85 e com José Sarney assumindo o poder. Vocês acabaram de ver, na nossa introdução, o falecimento do presidente Tancredo Neves. Tancredo Neves, eleito por uma eleição indireta. Vamos lembrar como é que foi isso? O Brasil, na década de 80, ele passou por um processo de redemocratização. O que vem a ser redemocratização? Temos que imaginar a redemocratização como um momento em que a ditadura militar no Brasil se extingue. Entre 64 e 85, o Brasil teve governos de generais militares. Na década de 80, com o desgaste do governo autoritário, há uma necessidade de redemocratizar. Mas como foi feita essa redemocratização? Você se lembra? Os militares, temendo que a esquerda chegasse ao poder, desenvolveram ao longo da década de 70 e o início da década de 80 um processo de abertura lenta, gradual e segura. Essa abertura passou por um processo de pluripartidarismo, a criação de novos partidos, dando fim à antiga Arena e ao MDB, surgindo assim o PDS, o PMDB, o PT, o PDT. Nesse processo também, as eleições diretas deveriam vir aos poucos. Em 82, para governador. Em 84, para prefeito. E aí, os movimentos populares começaram logo a imaginar que seria possível também eleições diretas para presidente. Assim surgiu a campanha das diretas já. O povo foi às ruas e foi apresentada uma emenda pelo deputado Dante de Oliveira para aprovar eleições diretas já para um novo presidente em 1985. Infelizmente, não foi aprovada a medida, então nós tivemos que ir para as eleições indiretas. Como é que funcionam as eleições indiretas? É bastante simples. Indireta porque o povo elege o deputado ou o senador que lá no Congresso Nacional, formado pelo Senado e pela Câmara dos Deputados Federais, fará a escolha, ou fez a escolha do presidente. Assim, nós tivemos as eleições indiretas de 1984. Quais eram as duas chapas disputando? De um lado, nós tivemos a Aliança Liberal, formada por Tancredo Neves, do estado de Minas Gerais, e José Sarney, representando o Nordeste, o Maranhão. Do outro lado, representando a antiga Arena, agora como PDS, vinha Paulo Maluf. Temos que perceber que a chapa Tancredo-Sarney não era uma chapa muito progressista. A chamada Aliança Liberal, unindo os partidos PMDB e PFL, traziam representantes meio conservadores, digamos assim, atendendo bastante bem aquele anseio de que a abertura fosse lenta, gradual e segura. Temia-se ainda, num contexto de reta final da Guerra Fria, que as esquerdas chegassem ao poder. Nós temos então, na Câmara, lá no Congresso Nacional, as eleições indiretas que resultaram no seguinte: 480 votos para a chapa Tancredo Sarney, 180 votos para Paulo Maluf. O novo presidente seria Tancredo Neves, mas o presidente, quando era para assumir, caiu adoentado e
veio a falecer, conforme nós vimos em nossa introdução. No dia 21 de abril, na mesma data de Tiradentes, morreu Tancredo Neves. Tancredo, aquele que viria para redemocratizar o Brasil. É aí que começa o momento do brasileiros e brasileiras, o José Sarney no poder. Então, o governo José Sarney, 1985-1990. José Sarney ganhou a presidência. Ele era o candidato a vice. E, normalmente, no Brasil, o candidato a vice, ele é colocado meio de lado. Cabe ao presidente conduzir o futuro da nação. Mas agora, José Sarney era o presidente do Brasil. E com uma tarefa muito difícil. O Brasil vivia uma séria crise econômica. A década de 80 chegou a ser chamada de a década perdida. Talvez os mais jovens não saibam o que é viver uma hiperinflação. Acredite que o Brasil já chegou a ter 80% de inflação ao mês. Hoje em dia, nós temos em torno de 10%, no máximo, ao ano. Como seria viver com uma inflação de 80% ao mês? Talvez alguns não tenham nem noção. Eu lembro bem dessa época. Era imaginar você comprar uma roupa que custasse R$30 e que, se você deixasse para comprar dali a um mês, esse valor já seria 40 ou 50, talvez até R$60, o dobro. Zé Sarney assumiu tendo essa situação para enfrentar. Ele tinha que equilibrar a situação econômica. E aí que surgiu o Plano Cruzado. O que foi o Plano Cruzado? O presidente José Sarney convocou um empresário, Dilson Funaro, como ministro da Fazenda para fazer a reforma monetária. E quais os pontos dessa reforma monetária? Vamos vê-los. A reforma monetária cortou 3 zeros do cruzeiro e criou uma nova moeda, o cruzado. Por isso, Plano Cruzado. Além disso, congelou preços e salários. É o famoso congelamento de preços e salários. Vamos prestar atenção que essa vai ser uma característica básica da maioria dos planos econômicos que surgiram nessa época. A ideia era bem simples. Quando você congela preço e salário, você paralisa a inflação. E a inflação era um dos maiores vilões da nossa crise econômica. Os outros pontos foram criação do gatilho salarial. O que é o gatilho salarial? É simples. Sempre que a inflação, que ficou sob controle, atingisse 20%, os salários seriam automaticamente reajustados. Além disso, instituiu o seguro-desemprego, uma preocupação social do governo, visto que a crise econômica atingia uma massa de desempregados muito grande. Surgiram os fiscais do Sarney. O que vem ser isso, fiscal do Sarney? É porque o congelamento de preços, ele começou a ser burlado por alguns empresários, por alguns supermercados, e as donas de casas e trabalhadores foram às ruas, surgiram até botões identificando como fiscais do Sarney. A nossa produção foi às ruas procurar as donas de casa que naquela época eram fiscais do Sarney. Vamos ver se eles encontraram? Você foi fiscal do Sarney na época do Sarney? Não. Então teria que ser. Eu ainda sou fiscal do Sarney, o adesivo, né? Isso aí mesmo. Acompanhar os preços das coisas, ver o que era mais barato, conferir as mercadorias. Fiscalizar os preços, o aumento das coisas, né? E eu, quando chegava nos mercados, loja, onde fosse, eu fazia pesquisa por preço, por tabelas, e até hoje eu faço isso. Quando ele trabalhou lá, eu gostava muito dele. Procurar os preços, explorar onde estava mais barato, a gente procurava as mercadorias mais baratas no mercado. Eu lembro que eu fazia lista de compras de supermercado e depois chegava os preços e tinha um X, um teto que a gente usava em casa e depois checava o que tinha subido, corria nos outros supermercados, mais ou menos assim, era assim. Pesquisa? É, sempre. Valeu a pena? Eu acho que sim, hoje eu ainda uso esses referenciais. Eu ainda realmente uso isso ainda. Observem
como que as donas de casa lembraram das consequências daquela época. A primeira delas foi o controle da inflação, muito importante na medida em que os preços se estabilizaram. Houve com isso um aumento do poder aquisitivo e do consumo. As pessoas não tinham antes, com a hiperinflação, como planejar a sua vida. Não existia, por exemplo, crediário. O que hoje em dia é possível pagar em 3 vezes, em 6 vezes, naquela época de hiperinflação isso não era possível. O congelamento foi positivo nesse sentido. O ponto negativo foi a falta de produtos. Por quê? À medida em que o consumo aumentava, a produção não acompanhava. Isso foi um sério problema na época. Por quê? As prateleiras do supermercado começaram a ficar vazias. E acabou gerando um outro problema que foi a cobrança do ágio. O que é o ágio? É um sobrevalor cobrado sobre um preço tabelado. Por exemplo, você tinha um produto que custava R$10, mas para comprá-lo, o vendedor passou a exigir R$11, R$12, R$13. Enfim, as pessoas passaram a ter falta de produtos e empresários aproveitaram para ganhar algo a mais. Por que aconteceu isso? Aí a gente tem que voltar à chamada lei da oferta e da procura. Pela lei da oferta e da procura, quando você tem muita gente consumindo, você tem uma procura muito grande por um produto, a tendência desse preço é subir. E o plano cruzado gerou um aumento no consumo, gerando esse desagradável problema da falta de produtos e da cobrança do ágio. Com isso, nós tivemos o vilão novamente, o aumento da inflação. O plano começou a dar errado. E havia uma necessidade de se corrigir esse plano. A questão é que o plano cruzado, lançado em fevereiro de 86, foi no mesmo ano em que haveriam eleições para a Assembleia Constituinte, que iria escrever a Constituição brasileira. Além disso, nós teríamos também a eleição para governadores. E aí, o governo segurou o plano até as eleições. Por que segurar o plano até as eleições? Aproveitando-se de que o povo estava feliz com